Amigos da Rede Assim, a rádio mais informada, está no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, palestrante de propósito. E esse programa é um oferecimento do Instituto Faz Bem. Instituto Faz Bem, amor por toda a vida. Vamos ao nosso momento Ikigai. Martin Seligman dizia que felicidade tem pouco a ver com prazer e muito com o desenvolvimento de caráter e forças pessoais. O que isso significa para nós? Que às vezes a escolha mais fácil, mais prazerosa, mais divertida daquele momento não é necessariamente aquela que realmente vai te ajudar a construir a sua felicidade. Quando a gente fala de desenvolvimento de caráter, significa às vezes aceitar tomar decisões difíceis, ir pelo caminho que não é o mais fácil, mas aquele que é mais sustentável, mais correto e que vai te ajudar a efetivamente construir a sua felicidade e das pessoas à sua volta. Hoje eu estou muito feliz aqui de receber a Raquel, que é uma profissional que ajuda a questão da expressão das pessoas, que ajuda, né, as pessoas a melhorarem a forma de que elas sejam percebidas de acordo com a sua essência. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Raquel, você atua em várias frentes hoje, né? É professora na FAAP, tem uma iniciativa relacionada à questão da comunicação pessoal. Conta mais pra gente sobre essas suas várias iniciativas. Legal. Bom, eu sou fonoaudióloga e sempre fui uma grande apaixonada pela comunicação e por tudo que envolve a comunicação. Fisiologia, neurologia, todos os aspectos relacionados. E a partir disso, eu sempre desenvolvi um trabalho voltado ao aprimoramento e reabilitação da comunicação, especialmente de pessoas adultas e idosas. E aí, no meio desse processo, eu fui descobrindo, porque eu sempre gostei muito da interdisciplinaridade, né, de estar casando, estar ligando outras áreas ao conhecimento, né, da fonoaudiologia, eu acabei descobrindo que também, né, fui atentando que não é só a forma como a gente fala que comunica sobre quem a gente é, não é só os nossos gestos, tem outros elementos que também dizem quem somos. E foi aonde eu cheguei ao vestuário. E aí fiz um trabalho, né, desenvolvo um trabalho que é a consultoria de imagem, que visa, né, o objetivo dela é adequar o seu vestuário ao seu propósito. De que maneira o nosso vestuário acaba expressando o nosso propósito? Como é que funciona? Eu chego no seu trabalho, como é que chama essa consultoria? Consultoria de imagem. Consultoria de imagem. Chego na consultoria de imagem, como é que é feito esse trabalho a partir daí? Bom, na verdade o trabalho ele envolve um questionário, envolve toda uma análise discursiva que eu faço para tentar entender quem realmente é o meu cliente, quais são as suas preferências e qual que é a sua personalidade. Porque não adianta eu querer vesti-lo de um jeito que é de fora para dentro. Eu preciso conhecer realmente esse caráter, essa essência, qual que é a formação e quais são os objetivos e metas de vida dele, para tentar, então, a partir disso, fazer uma adequação, para que esse vestuário corresponda exatamente o que ele pretende almejar no mercado ou na sua vida pessoal. E esse trabalho, por que isso é importante? Porque a primeira impressão ela é composta de vários elementos, e o aspecto visual ele comanda essa primeira impressão. E numa das coisas que a gente olha, quando a gente bate o olho realmente numa pessoa, o vestuário chama muita atenção. E muito além do vestuário, existem outras atitudes que vão ser necessárias serem desenvolvidas para a pessoa realmente conseguir se expressar de maneira mais autêntica, né, Raquel? Exato. Eu gosto muito de pensar que não é só o vestuário, né? Então a gente tem que pensar que a forma como a gente se comunica, os nossos gestos, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, a nossa educação com o outro, tudo isso também forma uma primeira impressão, forma uma imagem de quem eu sou. Então não adianta se concentrar só numa caixinha, são várias caixinhas que dizem respeito a que nós viemos nesse mundo, né? E hoje você também leciona na FAAP a questão da expressão corporal. Como é que funciona essa disciplina nas relações das pessoas? Explica mais pra gente sobre isso. Essa disciplina é uma disciplina muito gostosa, porque a gente fala inicialmente sobre o corpo, a importância do corpo nas relações humanas, e o objetivo, quando a gente fala sobre vestuário, é para que o gestor ele fique muito atento aos seus funcionários, às pessoas que ele se relaciona, e possa perceber, a partir daí, o que esse outro está dizendo a ele. Porque, às vezes, a gente não diz com palavras, mas a gente diz pela roupa que a gente vai, às vezes é uma roupa que não é muito caprichosa, ou às vezes a gente diz pela postura, que é uma postura inadequada, uma postura que demonstra desânimo, e o bom gestor ele tem que ficar atento a isso, para que ele possa, né, fazer os ajustes necessários para ajudar aquele funcionário. Tinha uma série relativamente famosa, né, chamada Lie to Me, Minta para Mim, seria ali no português, né, nos canais, que mostrava que as pessoas se comunicam muito mais pelos seus gestos do que pelas palavras. Exatamente. Né? E que oralmente, às vezes, elas mentem muito mais do que, na verdade, o que o seu corpo acaba demonstrando. Seria ensinar os gestores a fazerem melhor essa leitura? Exatamente. As pessoas elas dão muito mais atenção ao aspecto verbal,
Mas no impacto da comunicação, o aspecto não verbal, que diz respeito ao vestuário, aos gestos, à expressão facial, eles têm um impacto muito mais forte. Então, por exemplo, se eu estiver falando alguma coisa que é mentira, né, o meu gestual acaba me denunciando. A gente acha que não, mas se você fizer uma análise igual na série, eles conseguem fazer Sim. isso, né, a gente consegue descobrir, descortinar isso daí. Então, eu preciso de fazer... o objetivo para que a pessoa seja assertiva é que ela tenha um pacote coerente, né, a imagem, o vocabulário, a sua expressão e o seu gestual. E é interessante porque muitas vezes a pessoa ela acha que está falando uma verdade, né? Só que ela se contradiz pelos gestos dela, né? Ela até acredita, até acha que as palavras dela são verdadeiras para ela, mas o corpo acaba mostrando sua essência e sua profundidade, né? É que é aquele velho ditado, o corpo fala, né? E ele fala muito. Só que a gente tem que ser mais observador. A gente não é ensinado a observar isso. A gente hoje em dia as pessoas têm estado com uma escuta muito pobre, não é? Não só uma escuta do ouvir, né? Do que é auditivo, mas também uma escuta da leitura que a gente faz dos outros. E a gente precisa voltar a olhar de novo para as pessoas, deixar um pouquinho o celular e começar a olhar realmente no olho para a gente tentar captar o que mais pode ser lido. Eu gosto de dizer que todos nós somos textos a serem lidos, né? Então a gente precisa de aprender a ler o outro, a tentar entender que livro é essa pessoa, qual frase que ela está dizendo, às vezes por um comportamento, por um gesto, nesse caminho. Estamos muito distraídos. Passamos muito tempo ligados nas redes sociais e curtindo imagens, fotos e pouco prestando atenção em quem está no nosso lado, realmente compreendendo as suas emoções, seus desejos, ouvindo e percebendo as pessoas realmente. Na volta do nosso bloco, a gente vai pegar algumas dicas com a Raquel de como conseguir fazer isso de maneira muito mais eficaz. Continue com a gente no programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.